Olá, o Interesse Público começa agora com uma pergunta. Qual sua opinião sobre o transporte de animais vivos do Brasil para o exterior com o objetivo de abate para o consumo? O tema é polêmico e tem levado muita gente às ruas para protestar. Ferimentos que levam à debilidade e muitas vezes à morte. Qual o limite da dor e do sofrimento que animais transportados vivos para o abate em outros países são capazes de suportar? Eles passam por extremos maus tratos durante a viagem do navio, né? Eles ficam 15 dias confinados em espaços minúsculos, nas suas fezes. Então, assim, a gente não pode deixar com que isso aconteça. Eu já trabalhei descarregando navios e não deparei com essas situações. Existem acidentes e não maus tratos. Esse tema voltou a ser discutido no país depois que o navio Nada foi impedido de partir para a Turquia em fevereiro, com mais de 27 mil bois a bordo. Ativistas moveram uma ação civil pública. Mesmo assim, depois de 5 dias atracado no Porto de Santos, o navio foi liberado e seguiu viagem. Ninguém quer a crueldade. Do ponto de vista econômico, é um prejuízo para o Estado e para qualquer Estado, né? O transporte de animais vivos pelos portos. Do ponto de vista ambiental, um risco muito grande. Com tamanha repercussão, um projeto de lei foi criado para que nenhuma carga viva seja transportada para fora do Brasil. O PL 31, ou o PL do Boi, como ficou conhecido, tem gerado muita polêmica. Para Marcelo, pecuarista de Uberaba que sobrevive do gado há 3 gerações, as acusações não procedem. A atividade é uma atividade regulamentada. Existem regras, existem instruções normativas do Ministério da Agricultura que a gente tem que respeitar para poder preparar o animal para ser exportado. Aqui em São Paulo, mais de 300 manifestantes compareceram à Assembleia Legislativa para acompanhar a votação do PL 31, que já foi adiada por 2 vezes. O plenário ficou claramente dividido, metade contra, metade a favor. Eu sou a favor do PL 31, que encerra, termina, acaba com uma das coisas mais cruéis que eu presenciei e que eu conheci na minha vida. Ao proibir a exportação de gado em pé, nós estamos proibindo ou acabando com uma outra alternativa que esses pecuaristas têm para canalizar os seus produtos. Se o Brasil exporta a matéria-prima bruta, como já foi dito aqui, todo o beneficiamento acontece lá fora, no país estrangeiro. Então, tira empregos de muitas pessoas, né? O caminhão, para ser transportado um gado para fora, tem que ser detetizado, tem que ser bem lavado, o gado tem que ser lavado, o gado não pode ir com carrapato, não pode ir com nada, sabe? Então, são os animais bem tratados. Durante a sessão, braços erguidos com punhos fechados, simbolizando união e força dos ativistas, contrastavam com a camisa verde e amarela de diversos trabalhadores rurais e pecuaristas que alegam defender o país da falta de emprego e do retrocesso. E mesmo já tendo sido considerada urgente, mais uma vez os deputados se reuniram na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas não votaram a proposta. Para o Ministério Público Federal, a exportação de animais vivos para serem abatidos no exterior representa um ato de crueldade que deve ser proibido. Segundo o MPF, essa prática viola a Constituição. Em parecer enviado à Justiça Federal defendendo a proibição, o Procurador Regional da República na 3ª Região, Sérgio Monteiro Medeiros, diz que trata-se do rito mais explícito da cultura de violência animal, uma prática comercial de pavoroso sofrimento e morte em escala inaceitável, e que o transporte e o comércio de animais vivos é uma parcela muito pequena do agronegócio brasileiro. Por isso, não causaria impacto significativo à economia. O MPF reforça que a prática desrespeita não só a Constituição brasileira, mas também a Declaração Universal dos Direitos dos Animais da Unesco.
O Conselho Federal de Medicina Veterinária deve apresentar neste segundo semestre uma resolução sobre maus-tratos animais para que, a partir daí, todos os médicos veterinários e zootecnistas entendam melhor o assunto. O nosso intuito é que o médico veterinário tenha uma resolução que dê a ele uma segurança jurídica no que realmente é configurado como maus-tratos, o que é caracterizado como crueldade, o que é possível ou não é possível fazer. Essa questão técnica ela tem que ser conduzida de uma forma ética, moralmente e pessoalmente aceita. E você vai ver também retrocesso. O MPF faz alerta sobre lei dos agrotóxicos. Mulheres são vítimas de ataques virtuais. Você atacar uma pessoa, sei lá, falar vou te matar, eu vou te machucar porque você está demonstrando a sua opinião, é uma coisa surreal. Paisagens ainda mais bonitas. Adeus, poluição visual. Aqui no Rio, um termo de ajustamento de conduta vai possibilitar a recuperação de quase 1.000 metros quadrados de mata, com a redução do número de antenas de rádio e telecomunicação dentro da área do Parque Nacional da Tijuca. Um paraíso da natureza e vários conflitos na justiça. Menos da metade do Parque Nacional Serra da Canastra está regularizado. MPF luta para manter comunidade tradicional na região. Nós permanecemos como os guardiães dessas terras e queremos permanecer por longas gerações, né? E tem muito mais nesta edição do Interesse Público. Fique com a gente. E uma outra votação que tem dado muito o que falar é o projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país. Inclusive, já foi tema de reportagem aqui no Interesse Público. A proposta foi aprovada pela Comissão Especial, agora está pronta para ser votada no plenário da Câmara e depois segue para o Senado. Vamos ver o que muda se esse projeto virar lei. A proposta simplifica o registro de novos pesticidas, facilita o uso de genéricos e até muda o nome de agrotóxico para defensivo fitossanitário. Se aprovado, também cria um novo órgão federal para cuidar do assunto e diminui o poder dos estados na fiscalização. O projeto ainda dispensa o alerta aos consumidores sobre os malefícios do uso de agrotóxicos e pode liberar a entrada de produtos hoje vetados por riscos de causar câncer, má formação e mutações genéticas. O MPF condenou essas alterações e enviou uma série de alertas ao Congresso. O Ministério Público Federal defende que o projeto seja rejeitado. Esse projeto ele é altamente perigoso, ele afeta de uma forma muito intensa, né, tanto a saúde quanto o meio ambiente. Então, em detrimento, obviamente, de questões que podem ser verificadas, podem ser aperfeiçoadas de outra forma. Então, não é possível, né, que o meio ambiente e a saúde humana venha a ser sacrificada em detrimento de interesses econômicos. E a seguir, ódio, desprezo e preconceito contra mulheres se transformam em ataques virtuais. Você já ouviu falar em misoginia? O termo é antigo, mas a prática continua atual. É o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres. Por trás desse tipo de conduta, muitos homens cometem crimes no mundo real e também no virtual. Mães trabalhadoras, donas de casa, donas de suas próprias vidas. Cada vez mais a mulher se firma na sociedade, mostrando sua competência, força e, ao mesmo tempo, sensibilidade, tanto no mundo real quanto no virtual. Mas a luta das mulheres pela igualdade de gênero incomoda muita gente. Eu, por exemplo, sou filha de pais separados. Meu pai agredia minha mãe, entendeu? Então, assim,
É um absurdo que até hoje exista isso. No Brasil, a taxa de feminicídio é de 4,8 para cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O mapa de violência sobre homicídios revelou ainda que de 2003 a 2013, o número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%. Misoginia traz o conceito da aversão, da perseguição, de ações de ódio contra as mulheres. O feminicídio é a prática do assassinato de mulheres pela condição de ser mulher. A professora de Fortaleza, Lola Aronovic, tem sido alvo de difamação digital e ameaças desde 2011 em seu blog Escreva, Lola, Escreva, que tem mais de 13 milhões de acessos. Lola recebeu várias ameaças e teve que lidar com sites falsos em seu nome e outras difamações. O caso da professora chamou a atenção de todos. Acho isso um absurdo, principalmente se ela receber ataque na vida real, porque você chegar numa pessoa e falar assim, olha, eu não concordo com o que você fala, é uma coisa. Agora você atacar uma pessoa, sei lá, falar, vou te matar, eu vou te machucar porque você está demonstrando a sua opinião, é uma coisa surreal. Ser mulher é difícil nos dias de hoje, com tanta presença de tanto ódio e principalmente preconceito com o nosso gênero. Os ataques ao blog da professora inspiraram a Lei 13.642, de 3 de abril de 2018, que acrescentou a atribuição à Polícia Federal para investigação de crimes misóginos praticados na internet. Lola escreveu um post no dia 12 de abril em seu blog sobre a lei. Nesse trecho, a professora diz: "É uma lei importante e uma vitória para todas nós. Atribui à Polícia Federal a investigação de crimes cibernéticos contra mulheres. Como vocês sabem, eu sou muito ameaçada e atacada por misóginos desde 2011. Para a parceira da ONG, Cefêmea, a lei é muito importante e existem muitos caminhos para se mudar essa realidade." Cada situação grosseira que legitima, que reforça a violência contra as mulheres deve ser, sim, abordada, criticada, atacada, apontada, porque é a partir de refletir, de conversar, de ampliar o diálogo que a gente vai entendendo novas possibilidades e novos caminhos de reação. E para falar da violência que as mulheres sofrem na internet, nós recebemos hoje em nosso estúdio o Procurador Regional da República e membro do Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos, Vladimir Aras. É um prazer tê-lo aqui no Interesse Público. O prazer é meu. Bom, eu começo perguntando para o senhor quais são os tipos mais comuns de crimes que as mulheres sofrem nesse mundo virtual. Esse assunto é muito sério e nós percebemos que os problemas que acontecem na convivência entre as pessoas se transpõem para o mundo virtual, para o ciberespaço, de uma forma muito impactante, muito realmente prejudicial às relações entre as pessoas, na medida em que violência moral, violência psíquica, a prática de crimes como calúnia, difamação, injúria, ameaças, constrangimento, extorsão e também as violações de segredos, divulgação de imagens de conteúdo sexual, a assunção de falsas personalidades ou falsa identidade. Todas as condutas que são tipificadas para a vida em sociedade foram transplantadas para o mundo virtual com a capacidade lesiva de impacto bem maior na medida em que a internet facilita a divulgação dessas ofensas, ameaças e ilicitudes em uma grande amplitude e também permite que os agressores, os autores desses crimes de ódio, aproveitem-se do seu anonimato. E existem estatísticas? É difícil dizer, mas nós podemos afirmar que cada vez mais aparecem sites com esse foco de violência psíquica e moral, sites que são muitas vezes sediados fora do Brasil e que servem para a difusão não só de mensagens misóginas, de agressões a mulheres,
disseminação do preconceito contra mulheres, mas também se associando a práticas xenófobas e racistas e com preconceito também de origem nacional ou às vezes até de religião. Bom, essa lei é nova, né? Como que ela funciona? É uma lei muito interessante que foi apelidada Lei Lola, justamente em função da luta dessa feminista, que tem um blog muito conhecido na internet, de luta pelos direitos das mulheres e de denúncia a esse tipo de prática. Então, sempre que há algum abalo, alguma ilicitude interestadual ou internacional que reclame repressão uniforme pela polícia brasileira, tanto as polícias civis quanto a Polícia Federal podem fazer apuração. E como tem sido a atuação do MPF para combater a misoginia na internet? Bom, além do trabalho dos procuradores e das procuradoras da República e também dos promotores de justiça no Ministério Público dos Estados, o MPF tem esse grupo de apoio em cibercriminalidade, que é um grupo criado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, que é a nossa Câmara Criminal, coordenado pela colega Luísa Cristina Frischeisen, e que tem vários membros espalhados pelo país e que trabalha não só nesses temas de crimes de ódio, seja na misoginia, no racismo, mas também no campo da pedofilia praticada pela internet. Lembrando que é importante que nós tenhamos algumas alterações, tanto no Código Penal, quanto no próprio Código de Processo Penal, para que esse sistema funcione de uma forma mais adequada. Nós conversamos com o Procurador Regional da República, Vladimir Aras. Eu agradeço a sua participação aqui no Interesse Público. Obrigado. Você sabia que é preciso ter autorização de órgãos ambientais federais para fazer a queima da palha da cana-de-açúcar? A técnica é usada em canaviais para limpar a área de folhas secas e verdes e facilitar o corte da cana, mas emite grande quantidade de poluentes. Em Jales, no estado de São Paulo, a Justiça proibiu a emissão de novas autorizações de queimada pelo governo local, sem a apresentação de estudos ambientais previstos em normas federais. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Você sabe quem são os canastreiros? Não? Então espera só mais um pouquinho. No nosso último bloco, nós vamos falar sobre os conflitos no Parque Nacional Serra da Canastra. A cobertura de vacinas de crianças está em queda na maioria das cidades brasileiras, o que pode trazer de volta algumas doenças já erradicadas, como o sarampo. O MPF quer conter esse quadro e cobrou medidas para mais de 300 cidades brasileiras das 5 regiões do país. Entre os pedidos, aumentar o tempo de funcionamento das salas de vacinação. E o MPF apura mais um caso de desvio de recursos da merenda escolar. Vamos ver mais esse assunto no nosso Giro de Notícias. Envolvidos no desvio de recursos federais para a compra de merenda escolar pelo município de Lagoa do Carro, em Pernambuco, tiveram os bens bloqueados. A fraude foi identificada em apuração conjunta do MPF, da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal. Foram realizadas 4 licitações irregulares entre os anos de 2013 e 2016, com verbas do Programa de Apoio à Alimentação Escolar. Os danos aos cofres públicos chegam a R$ 126 mil. Os acusados podem perder a função pública, ser condenados a devolver os valores desviados e pegar mais de 30 anos de reclusão. Quem não se encanta? As paisagens no Rio de Janeiro são marca registrada da cidade e podem ficar ainda mais bonitas sem a poluição visual de inúmeras antenas e torres de comunicação instaladas no Parque Nacional da Tijuca. Além de interferir no cenário, ainda provocam danos ambientais. MPF e ICMBio juntos já conseguiram retirar boa parte delas. Não é só o Cristo Redentor que chama a atenção por aqui, mas também as dezenas de antenas de rádio e telecomunicações que estão no Morro do Sumaré desde 1950.
Só que, ao contrário da famosa estátua, elas representam um impacto negativo no meio ambiente do parque. Causa dano paisagístico, causa poluição eletromagnética, causa erosão ao parque. O Sumaré já teve mais de 300 pessoas trabalhando lá em cima todos os dias, circulação de carro, de óleo para geradores, uma série de potenciais impactos. Nós já tivemos acidentes lá em cima que geraram impacto no parque. Então, uma operação dessa não é compatível com o Parque Nacional. O Parque da Tijuca, criado em 1961, recebe mais de 3 milhões de pessoas por ano e protege um dos mais expressivos remanescentes do bioma da Mata Atlântica. Por isso, há tempos, a direção, que é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, se esforça em negociar com as empresas responsáveis pelas antenas e conta com a ajuda do MPF para tentar reduzir ao mínimo esse tipo de operação dentro do parque. Havia também radiotáxi, segurança patrimonial, radioamador, uma proliferação de antenas que realmente não necessitariam estar ali porque elas não prestam um serviço que seja realmente um serviço público, no sentido estrito da coisa. Um exemplo emblemático da ocupação sem controle era a torre que pertencia à Rádio JB e que nunca havia entrado em operação. A obra chegaria a 150 metros de altura e foi abandonada ainda no início. E a empresa ainda tem outra antena menor em atividade. A torre, que tinha 32 metros de altura e estava instalada no parque desde 1982, está em fase final de demolição. Só com a retirada dessa estrutura será possível recuperar quase 500 metros quadrados de área vegetal. Com a retirada de outras estruturas, cerca de 1.000 metros quadrados de mata serão devolvidos ao parque. E conforme o TAC, só vão ficar mesmo as empresas que realmente precisam transmitir de lá. E estas vão pagar um valor proporcional à área ocupada e ao volume da torre. Todos os recursos vão ser aplicados em projetos de conservação e manejo do parque, inclusive projetos de reintrodução de animais extintos aqui localmente. Cachoeiras, sítios arqueológicos, as nascentes do Rio São Francisco. O Parque Nacional Serra da Canastra, em Minas, tem tudo isso e muito mais. Mas também é local de vários conflitos jurídicos. É que ainda falta regularizar a maior parte da área do parque. O desafio? Fazer isso e, ao mesmo tempo, manter na região a comunidade tradicional de pequenos produtores, chamados canastreiros. É o que defende o MPF. O Parque Nacional da Serra da Canastra fica na região sudoeste de Minas Gerais. Foi criado em 1972, com 200 mil hectares, para proteger as nascentes do São Francisco e também a fauna e a flora da região. Mas hoje, passados 46 anos, o lugar ainda é alvo de disputas e conflitos. Isso porque falta desapropriar grande parte da área e indenizar os proprietários. O grande problema é que é uma unidade de conservação que não foi completamente regularizada e que há necessidade de haver uma conciliação entre a proteção ambiental que esse parque existe e o direito dessas comunidades tradicionais. Um plano de manejo foi publicado pelo IBAMA no início de 2005 e prevê a desapropriação dos outros 130 mil hectares. A área é ocupada pelo agronegócio não tradicional, por interessados na mineração, mas também pelos tradicionais canastreiros. São pequenos produtores rurais que dependem de atividades como a produção de queijo e que temem serem expulsos de suas terras. O temor da população é a desapropriação. Isso causa muita insegurança nas pessoas. Ele vem de mais de 40 anos, né, que o povo vem sofrendo essas ameaças. Para ouvir a população local, tirar dúvidas e explicar medidas administrativas e judiciais em ação, o Ministério Público Federal realizou oficinas de esclarecimento em distritos de São Roque de Minas e Delfinópolis, 2 dos 5 municípios que estão na área do parque. De acordo com o Ministério Público Federal, a indefinição sobre a área real da unidade de conservação é um dos motivos para os conflitos existentes. Durante anos, o poder público concedeu indevidamente licenças ambientais e títulos
métodos de mineração que agravaram a situação. O MPF defende um novo plano de manejo para o parque, é contra qualquer alteração no território original e acha possível aliar preservação ambiental com a manutenção das populações tradicionais no local. Existe um conflito entre parque e comunidade tradicional. Há uma dificuldade de convivência com as regras, com o plano de manejo que foi implementado. O Ministério Público está buscando conciliar esses dois direitos. A maioria dessas pessoas tem um amor aqui com a região, tem um sentimento, né, de pertencimento, de preservação muito aflorado, né? Então eles não vão destruir aquilo, digamos assim, que eles entendem que é a própria casa deles, né? Porque a terra onde você nasce, onde você cresce, ela é tida como uma mãe. E isso que é o vínculo da sociedade ganasteira com a terra, é esse. E chegamos ao final do nosso programa. Quer participar? Mande sugestões para o e-mail que aparece aí na sua tela. Para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvmpf. Obrigado pela companhia.